Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Segurança na Web. Nossa, a gente voltou então para o assunto trampos. Voltamos. Voltamos, não é meu trampo. Não sei se é muito o seu trampo, mas Aham. tá mais ligado para sua área, né? Segurança na web. Sim, mas eu vou abrir aqui já com um disclaimer dizendo que segurança e cibersegurança não é minha área, não é minha formação. O que a gente vai dizer aqui são dicas e conteúdos e coisas que eu utilizo no meu dia a dia e artigos e treinamentos que eu já fiz parte e métodos de prevenção para você não cair em situações complicadas quando você está usando a internet, enfim. Vamos ser sinceras, você é uma pessoa metódica que mal abre o computador numa rede não segura. Não abre no celular, não abre o computador, sempre pergunta se essa rede é segura, tá ali olhando o nome do Wi-Fi, Não, isso não aí. abre. Não conecta o celular nem no Wi-Fi do aeroporto, vai, Yasmin, fala a Não, verdade. isso aí eu conecto, mas eu não utilizo alguns aplicativos quando eu estou utilizando rede pública, por exemplo, né? Olha aí. É, por uma questão de segurança, exatamente por medo da rede ter alguma coisa. Então, eu fico sempre com o pé atrás, isso é uma realidade. Já ia ficar a dica pra galera. Aplicativo do banco a gente não abre no aeroporto. Ah, não, é porque assim, que você nunca sabe o que está passando naquela rede ali, quem está conectado. Então, dependendo do tipo de informação que você vai utilizar, a exposição pode ser muito grande e o prejuízo maior ainda. Então, cuidado com redes públicas, redes de café, enfim. Já fica aí a primeira, né? Primeira dica, redes públicas. Redes públicas. Quais são os tipos de aplicativo que a gente deveria evitar, a não ser que seja uma emergência, né? Às vezes você está na rua, precisa abrir o aplicativo do banco, aí não tem muito. Quer dizer, a gente sabe que existem maneiras de se proteger, né? Em redes públicas. Então aí já ficam duas perguntas que você poderia nos ajudar. Primeiro quais são os aplicativos que, se a gente puder, né, evitar utilizar na rede pública e se existem maneiras de se proteger na rede pública, porque a gente sabe que hoje em dia, com o advento da trabalho remoto, muita gente trabalha em café, muita gente sai e utiliza as redes públicas para trabalhar. Então, às vezes, não é porque ela trabalha para uma empresa, porque, por exemplo, eu e você, nós trabalhamos, podemos trabalhar de casa. Eu, Uhum, não muito, mas você, toda hora. Mas você trabalha realmente da sua casa. A sua rede é uma rede segura, é uma rede doméstica. uhum. Mas supondo que você queira trabalhar de um café, ou eu queira trabalhar de um café, a gente tem, né, a gente consegue acessar a rede segura da nossa empresa. A nossa empresa tem programas que protegem, né? Se a gente acessa de uma rede pública, a sua principalmente, mas eu acredito que você nem iria para um café trabalhar, né? Pelo tipo de empresa que você trabalha, mas eu tenho, né? A minha empresa tem programas que protegem a né, os softwares da empresa, enfim, se eu tiver que acessar rede pública. Mas no nosso caso, a gente são de empresa, né? Então, para Sim. usuários comuns ou pessoas que são autônomas, como que elas poderiam fazer para se proteger? Dos aplicativos, eu vou dizer, qualquer informação que tenha relacionada a dados confidenciais, preenchimento de formulário, informações bancárias ou referente à empresa, seria ideal evitar o acesso através de rede pública. Mas quando você tem aplicativos como VPN, e aí é o que as empresas elas vão utilizar também para criar uma camada extra de proteção de acesso à rede,
você pode usar com maior segurança. Então, você instala ali um aplicativo de VPN que vai criar, né, uma outra localização, um outro código de endereço, e aí você pode usar com maior tranquilidade, mas informações sensíveis, dados bancários, conectar informações que podem ser vendidas, assim, todas as nossas informações hoje em dia estão aqui na internet, né? Principalmente quando você preenche alguns cadastros de empresa, você pode achar facilmente uma pessoa através só do nome ou só do e-mail, enfim. Mas informações mais sensíveis de dados confidenciais, né? É, dados do cartão, dados do vencimento do cartão, os dados da conta bancária, enfim, esse é o tipo de informação que você evita expor em rede pública. Entendi. É, Isso é bom saber, né? Porque, gente, eu já tô aí, tô lá no Wi-Fizão do aeroporto assistindo Netflix, não quero gastar meu 3G. Aí tô ao mesmo tempo fazendo uma compra na Amazon, comprando, né? Não, mas Não, é. que você fez um comentário que, por exemplo, eu não poderia trabalhar, ou eu não iria trabalhar no café. Eu acho que por a gente usar VPN, eu não teria problema de trabalhar num lugar com rede pública por conta disso. Não é extremamente recomendável, mas uma vez que eu tô com a VPN, tem uma proteção extra. E é a mesma coisa quando você usa o seu celular pessoal para acessar aplicativos da empresa. Você tem que tomar um cuidado também, porque qualquer invasão dentro do seu celular pode culminar em invadir os aplicativos que da empresa, e aí é um outro problema. Então, tem que sempre tentar separar aqui de uma certa forma. Ai, falando de dados de empresa, eu lembro de Hum, uma conversa que a gente teve, que, é, que você estava falando sobre as pessoas postando fotos na internet. hum, Meu dia de trabalho, tô aqui tomando foto, tô aqui tomando meu cafezinho. aham, Olha o que eu estou fazendo agora. E às vezes as pessoas elas não estão, é, elas não são conscientes, mas muitas vezes é porque elas não trabalham nessa área. Eu nunca fui consciente disso. Eu só comecei a tomar ciência, igual a gente falou. Quem ouviu o episódio de perfumaria, acho que ouviu você falar sobre isso, de como você começou a tomar consciência de muitas coisas ao seu redor por uhum. conta da sua amizade comigo, de coisas que a gente conversa sobre perfumaria que você não tinha noção, tipo a tecnologia no amaciante, como as lojas colocam, por exemplo, o marketing olfativo. Você nunca tinha prestado atenção nisso. Não, Eu nunca tinha prestado atenção em várias coisas que eu fazia, tipo essa fotinho do meu café da tarde, às vezes, nossa, café da tarde aqui, vim trabalhar no café. E às vezes saía a tela do meu computador atrás. E tipo, eu nem Uhum. tinha um. Aí eu só, tipo, botava ali fechava um e-mail, ou às vezes um número que a pessoa não é, tem informação confidencial e tal. Mas eu lembro de você falando pra mim Uhum. que não é só isso, o tanto de informação que a tela do computador Sim. passa. Primeiro que só a foto da sua máquina já informa o tipo de máquina que você usa, se é o Uhum. Windows ou se é um Mac. Então aí a pessoa Uhum. já sabe o tipo de informação, tipo, o Sim. tipo de máquina que você usa. Então, o tipo de software, não é software que a gente fala, como que fala? É o tipo de máquina, mas é o tipo de se é iOS, se é Que de Windows, sistema se é operacional sistema operacional, exato. Então aí só isso já é uma puta informação para Uhum. quem tá, para quem olha. Nessa foto pode sair o número da sua máquina. Eu lembro que uma vez uma amiga minha postou uma foto e ela trabalha para um banco no Brasil. Hum. Aí eu olhei a foto e falei assim, amiga, você viu que tem o número da sua máquina? Aí, tipo assim, o número. Qualquer pessoa que vê e que, tipo assim, quer invadir o sistema do banco, com o número da máquina dela, tipo, invade a máquina dela e da máquina dela invade o sistema do banco, tipo, aí ela entrou em desespero, falou, meu Deus, precisa pagar a foto. Eu falei assim, sim, Sim. precisa pagar a foto. Então, assim, pode sair o número da sua máquina, porque muitas empresas colocam, tipo, uma etiqueta com o número da máquina. É, pode sair todos os softwares, você falou para mim, todos os softwares que você usa. Então, Uhum.
qual que é o software que a empresa usa para se comunicar? É o Teams? É o Slack? É o, sei lá, qual mais que tem? Eu só conheço esses dois porque são Os os mais mais comuns. conhecidos, Aham. são os mais comuns. Então, qual que é o tipo de e-mail que é usado? É o Outlook? É o, sei lá, outros tipos de e-mail que, que roda, né? Eu conheço o Outlook, que é o que também é o mais usado. Ou é o Google, tipo, é o Gmail, né? Se a, Uhum. se a empresa usa se a empresa usa o pacote todo do Gmail, então Uhum. pode ser Gmail, pode ser o Outlook, pode ser, sei lá, outro, pode ser e-mail, tipo, algum software construído internamente, não sei. Então Sim. é muita informação. Qual que é o tipo de browser que a empresa usa? Se a empresa tem intranet ou não tem? Se eles usam o Zoom para fazer chamada, tipo, é muita, muita, muita informação que a Uhum. simples fotinho que você tirou da sua tela para mostrar o seu café da tarde passa. Então, assim, eu fiquei muito atenta, eu nunca mais tirei foto da tela do meu computador, nunca mais. E Tipo qual que é assim, e qual que é o problema disso? A gente vai falar mais pra frente, né? Mas o problema de você divulgar essa quantidade de informação é que a gente sabe como a internet funciona. Então, uma vez que essa foto foi postada, seja lá em que rede foi postada, sempre existem pessoas maldosas e aí hackers, né, que também querem tentar invadir aquela empresa, que seja para buscar informação, que seja por algum tipo de interesse que ele tem naquela empresa para tentar abstrair, invadir o sistema. Então, quando você fornece esse tipo de informação, você dá a chance da pessoa criar um tipo de e-mail ou criar, ou tentar te ludibriar a partir das informações que você mesmo que forneceu. Então, você pode receber um e-mail, por exemplo, viram que você usa, sei lá, o Google Hangouts, que é uma ferramenta de mensagem instantânea, né? Que é do grupo lá aqui do G Suite, da Google. E aí fala assim, você está recebendo um link para fazer uma atualização aqui do G Suite. Qual é a chance de você, dentro do ambiente de trabalho, você usando essa ferramenta, você desconfiar que aquela informação que você está recebendo é falsa? Então, isso pode, né, dificultar o processo, seu processo de avaliação daquilo que poderia ser um risco. Então, eu evito, por exemplo. Então, ou da forma que se tira a foto e que não esteja exposto esse tipo de aplicativo. é. Então eu aprendi isso com você. Tipo assim, às vezes você tira foto para compartilhar, mesmo, né? Tem muitos times que têm grupos de WhatsApp ou outros grupos com seus telefones pessoais, e às vezes eles compartilham informações nesses grupos e, e tiram fotos da tela e tudo mais. Mas mesmo assim, às vezes pode vazar uma foto do seu computador, às vezes você não sabe o que vai acontecer com aquela foto. Uhum. Entende? Tipo, se aquela foto ficar salva no seu celular, tem gente que tem, como é que fala? Sincronização automática com Google Fotos, por exemplo. Aquela foto vai ficar salva no seu Google Fotos, você nem sabe se um dia, sei lá, você sofre um ataque no seu, sei lá, eu não sei, muita coisa pode acontecer. Porque hoje em dia tá tudo conectado, é muito complicado. Então, quando são essas informações sensíveis, principalmente relacionadas ao trabalho, e quando você trabalha, eu acho que hoje em dia toda informação é confidencial, mas existem pessoas que trabalham para empresas que têm muito mais informação sensível e muito mais informação confidencial. Tem gente que assina, né, o famoso NDA, que é aqueles Non-Disclosure Agreement, eu não sei É, como acordos fala em de acordo de confidencialidade. confidencialidade. É. Então, se essa informação vaza por você e por conta de tipo, é um descuido realmente esse, assim, que você teve, enfim. E eu acho que se a gente tá falando disso, desse cuidado, justamente porque pode dar uma ferramenta para pessoas maldosas construírem esses e-mails, né, que você falou, Uhum. que é o famoso phishing, né, que chama. Phishing, é o phishing com PH, sim. É o phishing com PH. Eu acho engraçado porque uma vez eu tava conversando com o menino do TI
do meu computador, da minha empresa. E aí a gente faz, constantemente a gente recebe e-mails falsos do TI de phishing para ver quem que Uhum, cai, quem precisa mais de treinamento, enfim. uhum. Aí eu falei assim, essa é a sua tentativa de phishing? Aí eu coloquei com F. Aí eu tava pensando, eu falei assim, eu lembro que a Yasmin já falou pra mim sobre phishing, mas não era com F. Como que escreve phishing? Aí eu lembro que a gente foi conversar sobre Uhum. isso na mesma noite. Aí você falou, você escreveu com PH e aí eu falei, phishing no mundo do TI é com PH, então. Mas É, ele não me corrigiu. Ele não me corrigiu. Eu falei assim, ele devia ter me mas corrigido. ele entendeu. Não, ele entendeu com certeza, porque eu coloquei o phishing, ainda coloquei um peixinho, coloquei um emoji de peixinho. A gente usa a Mas, mesma coisa. Toda vez que é relacionado a esse assunto, tem uma vara de pescar com um peixinho assim na ponta. Coisa. em- mas então, no meu caso, eu percebi muito fácil que era, mas às vezes não é. Existem e-mails muito elaborados, né? Acho que você pode compartilhar melhor, que às vezes é uma letrinha, às vezes é uma, né? Então, como que a gente pode ficar atento para golpes via e-mail? Tá. Primeiro, só esclarecer o que que é phishing, né? Então, é um ataque que tenta te induzir, te ludibriar geralmente, através de um e-mail, para coletar, seja informações sensíveis, né, com informações confidenciais, ou então para fazer você clicar em algum tipo de link para que seja instalado, e aqui eu vou usar um termo genérico, né? Para que seja instalado um vírus dentro da sua máquina ou dentro do seu dispositivo que você está ali utilizando. Então, é isso o que que é o phishing. E aí, o que que você precisa ter cuidado como uma pessoa, como um usuário comum, é observar de quem você está recebendo este e-mail, né? Então, por exemplo, se você não tem uma conta na Amazon, por exemplo, e você recebe um e-mail da Amazon dizendo que você tem uma compra pendente, não faz sentido, né? Tipo, não tem lógica aquilo. Então, você recebe alguma coisa do FGTS, você não tem relação nenhuma com o FGTS, você, né, que tá tudo certo isso. O que você precisa fazer é olhar o remetente, dar uma olhada no remetente, geralmente. Eu vou dizer quase com 100% que de certeza, os bancos brasileiros não mandam e-mails, né? Então, tipo, para qualquer tipo de notificação, no sentido que faça você clicar ali. É muito mais fácil eles te ligarem, você receber uma carta na sua residência do que você receber um e-mail ou até um SMS, né? Alguns bancos hoje em dia, no Brasil, por exemplo, eles têm um tipo de comunicação, um canal que eles utilizam pelo WhatsApp. É qualquer tipo de serviço que você pode fazer? Não. É bem restrito. Então, observa o remetente, observe o conteúdo do e-mail, mas assim, no geral, não clique. Não clique em nada. Se você tem dúvidas, não clique. Então, se é uma coisa relacionada a banco, ou se é relacionado a algum tipo de produto ou alguma coisa, aí a gente chama de segundo canal, ligue para esse lugar. Telefone para essa instituição, telefone sei lá, essa organização e pergunte, né? Se informe, para que você tenha certeza de que aquele e-mail é legítimo ou não, mas no geral, não clique, porque a gente recebe muito spam, né? Tem serviços de e-mail hoje em dia ajuda muito em selecionar os e-mails, mas nem sempre é 100% correto. Às vezes vai e-mails que você precisa ou que não são spams para a caixa de spam, quando na verdade deveriam permanecer na sua caixa de entrada. Mas sempre olhe, porque às vezes, como a Kylie estava dizendo, às vezes é um ponto, às vezes é uma letra a mais, às vezes recebi o e-mail da Microsoft, aí está escrito Microsoft com dois Fs, por exemplo. Às vezes passa batido você lendo ali ou com dois Os, que parece bobo, mas se você está na pressa, e aí isso aí é uma outra coisa, né? Se você está na pressa ou você está esperando alguma coisa e calha de você receber uma notificação, você acaba clicando por isso. Então, uma das tentativas
dos e-mails de phishing, além de ter essas questões do remetente, do corpo do e-mail ou um link, é o senso de urgência do conteúdo que do e-mail. Ah, então você vai expirar na próxima hora, você precisa fazer tal situação em menos de 24 horas, você vai perder, o seu cartão será bloqueado em 30 minutos. Então, o senso de urgência é para que te apavore e que para que você clique o mais rápido possível naquele conteúdo. Então, é sempre com esse senso de tipo de ludibriar e de não dar tempo de pensar em uma outra alternativa. Então, é por isso que, em dúvida, ligue, né? Raramente, eu vou dizer assim, os bancos brasileiros, por exemplo, mandariam um e-mail nesse sentido. Ah, seu cartão vai ser bloqueado em 30 minutos, tá? Por quê? Não, né? Não faz nem sentido. É, mas evite clicar em e-mails que você não conheça o remetente. E mesmo se você aqui conhecer, se você tiver contato com a pessoa, pergunte o que é aquele conteúdo antes de você clicar. Porque às vezes a pessoa pode ter sido hackeada, ter tido a conta clonada e tá passando informação, o que acontece muito às vezes, Instagram, né? As pessoas têm a conta clonada ali e a pessoa começa a postar uns links lá, ai, fulano, eu tô vendendo uma geladeira, você não quer? Você clica no link, né? O que por curiosidade, ah, tô vendendo um celular. X, quem tiver interesse, clica aqui. E às vezes, por curiosidade, você acaba clicando. Então, se você tem dúvida, pergunte diretamente para a pessoa ou ligue. É. Eu acho que esse tipo de golpe por e-mail, hoje em dia, talvez, eu não sei se as pessoas caem tanto por já conhecer muito, né? Ah, você acaba de ganhar uma viagem para Maldivas. Não, ninguém ganha uma viagem para Maldivas, Uhum, não. Só blogueiro ganha viagem para Maldivas, né? Public post. E eles não recebem via e-mail, né? uhum, É, enfim. E eu acho que se transferiu hoje muito para golpes no WhatsApp, né? O sim. WhatsApp, via aqui na Europa, como ainda se utiliza muito SMS, Uhum. também a gente recebe muito SMS, sim. SMS assim com conteúdo do NHS e de cartão de crédito também. Uhum. Então, nossa, eu acho que eu já recebi uns dois SMS de cartão de crédito, assim, tipo. Mas é tão mal feito. É muito mal feito. Se vocês acham que no Brasil os golpistas são ruins, e as pessoas ainda caem, vocês precisam ver o que os golpistas fazem aqui, as mensagens que eles mandam aqui no Reino Unido, eu É juro. que É depende muito muito ruim. do público-alvo, né? Porque às vezes nem sempre os cybercriminosos ou criminosos, eles sabem quem vai receber aquela mensagem. Então, por exemplo, você já assistiu, e eu vou compartilhar aqui, tem um canal que chama-se Jim, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele mostra golpes que acontecem nos Estados Unidos, principalmente, que, que o público afetado, a maior parte deles são idosos, que é o quê? Através de ligações que as pessoas Hum. ligam e conseguem cometer golpe dizendo, olha, você tem um voucher para receber da Amazon de uma compra pendente, não sei o que lá, e você precisa fazer. E aí eles conseguem acesso ao computador da pessoa. O primeiro contato todo acontece através de telefone. Então, os principais serviços que eles usam é Amazon, PayPal, e acho que eBay, alguma coisa assim. Ou Norton VPN, ou Norton antivírus. Então, os principais serviços que são utilizados aqui pelos americanos, que eles sabem que a maioria das pessoas tem. Então, se você pega uma pessoa que é idosa numa ligação dessa, a pessoa cai aqui nesse golpe e aí eles conseguem fazer com que a pessoa instale um aplicativo na máquina que vai dar acesso remoto, e a partir desse acesso remoto faz com que a pessoa entre na conta bancária dela, faz todo um fake da página do banco, eles conseguem fazer isso, e a pessoa vai digitando os dados dela ali de agência, e conta e a senha, eles transferem o dinheiro, ou então faz com que a pessoa compre gift cards, né, cartões presente daqueles valores lá, e faz a transferência para eles depois, dizendo qual que é o número desses cartões. Então, se é uma pessoa mais nova que já leu um pouco mais sobre esse tipo de golpe, raramente cai. Tipo, é muito mais fácil você identificar, mas quando é um público-alvo que não está tão familiarizado com esse tipo de golpe,
é, vai acontecer de que essas pessoas cliquem, né, nesses links aí. Não, mas isso é super elaborado, mas as mensagens que eu tô dizendo aqui que são mal feitas é porque, assim, a mensagem não é formalmente escrita, ela é toda escrita em letra minúscula, não tem Uhum. uma vírgula, não tem um ponto, não tem... Tem muito erro de inglês, muito, muito, muito erro de inglês. É muito, muito, muito mal feita, muito. Eu nunca tinha ouvido aqui falar sobre golpe de cartão de crédito quando eu recebi essa mensagem. Aí, quando eu recebi, eu falei assim, isso é golpe. Porque Quer não ver tem um, como. quer ver O um golpe NHS, que o NHS estrangeiro jamais. cai? Um golpe aqui gringo que a gente cai quando a gente migra? Quando você está buscando sua primeira casa aqui para mudar, e aí você começa a utilizar, ou você posta no grupo falando se você está procurando um lugar, ou você acha algum link e alguém te manda, faz um comentário embaixo, e aí acaba usando, e você passa o seu telefone e a pessoa começa a falar com você, ai, então eu tô em outro país, mas você pode fazer o aluguel da casa, tal, você só precisa transferir um cheque, entendeu? É, Cai mesmo, porque eles estão cai. tão Exato. desesperados para achar, porque, tipo, realmente. Eu lembro que quando eu mudei para cá, eu tava desesperada, eu não sabia se eu ia arrumar casa ou não. E Uhum. aí, tipo, eu transferi mesmo, mas assim, tipo, orando a Deus que não fosse golpe. Não era, graças a Deus. É que era uma agência imobiliária mesmo. Eu Aham. pesquisei antes para ver e tal, Sim, mas sim, eu sei. deu certo. Mas com medo, né? Porque a gente nunca sabe, tá fazendo de outro país, você não sabe. Mas, enfim, e os, os golpes de WhatsApp, você acha que tem alguma coisa que a gente pode fazer para identificar? Eu acho que hoje muitos a gente já identificou. Existem pessoas que caem ainda, Uhum, né, nesse senso de urgência, como você falou. Ai, mãe, troquei de número, tem como você fazer um Pix para mim, uhum. né? Esse é um dos que a gente já sabe largamente que é golpe, mas eu acredito que tem muita gente que cai ainda, porque alguns são muito bem feitos, né? A Sim. mãe de uma amiga minha caiu e ela fez um Pix, cara, de R$ 5.000. R$ 5.000. Eu fiquei, tipo, Sim. chateadíssima por ela. A gente Uhum. conversando, ela tava, tipo, muito chateada que a mãe dela tinha caído e tal, porque a mãe dela não falou com ela antes, fez primeiro o Pix pra depois perguntar. Aí Sim. ela falou, mãe, mas por que você não me perguntou antes? Ela falou, ai, mas é que eu fiquei desesperada, você, tipo, soava tão desesperado e Uhum. tal. Eu falo, meu Deus. É, enfim, é, mas você acha que existe alguma coisa que a gente pode fazer para se proteger desse tipo de golpe? As dicas são, elas são basicamente as mesmas, assim, em questão de e-mail, porque, assim, não transfira dinheiro, começa por aí, não transfira um dinheiro para uma pessoa que está te pedindo. Primeiro, estranhe se não for comum esse tipo de pedido. Segundo, o senso de urgência repentino, então preste atenção nisso. E o que eu disse no início é a utilização de canal secundário. Ligue para a pessoa, confirme se é isso mesmo, né? E principalmente essa questão do Pix aí, porque uma vez transferido, é muito difícil. Embora em algumas situações você vai ter ali os dados de identificação da pessoa, né? Vai aparecer provavelmente um nome, parte do CPF. Você pode dar entrada, fazer um boletim de ocorrência, tal, em crimes cibernéticos, mas é um processo longo, enfim. E outra coisa é não clicar em qualquer link também que você recebe. Ou então ligações que você recebe pedindo o número do SMS. Então, por exemplo, o WhatsApp, assim como várias outras aplicações hoje em dia, eles têm um negócio chamado de autenticação em dois fatores, que é onde normalmente você tem a sua senha e depois um código de 6 dígitos ali que você recebe. Você pode receber por SMS, o que é normalmente o padrão, ou você usar um autenticador, que são aplicativos que existem hoje no mercado, para você fazer a configuração dessa autenticação em dois fatores, e aí você abre esse aplicativo, em vez de você receber via SMS, você abre esse aplicativo, e aí ele vai gerar ali a cada, sei lá, 15 segundos, 30 segundos,
um número randômico, que é o tipo quando você, no Brasil tem muito isso, O token, né? O é o token do token, banco. o token do banco, exatamente. Então, não passe essa informação. Por quê? Porque isso é uma tentativa de clonar o seu WhatsApp. Então, se é uma ligação, fala, você recebeu um SMS aí com código, preciso muito. Não passe, porque o seu WhatsApp vai ser clonado. A partir disso, a pessoa começa a disparar uma série de mensagens para os seus contatos, dizendo, eu preciso de dinheiro. Nossa, aconteceu um problema aqui, tem como você me transferir R$ 10, sei lá, R$ 30? Enfim, então, não passe esse código, nunca passe esse código de verificação. Links estranhos, então, por exemplo, já aconteceu, quando o link, eu olho o endereço do link, eu acho o link suspeito, eu pergunto na hora, o que que é esse link aqui? Ah, já aconteceu comigo. Eu falei, tá louca? Eu tô É. chocada de clonar. Então, ou eu ligo direto aqui para a pessoa para confirmar. O que que é link que você mandou lá? Ah, é? Ah, tá bom, então. Então tá, eu vou ver depois. Porque é uma forma de você evitar esse tipo de coisa. Parece besta, mas há uns anos Hum. atrás, quando eu trabalhava lá na Irlanda, a gente teve um problema na empresa que a gente não pôde voltar para pegar as nossas coisas no vestiário lá, enfim. Então, todos os nossos itens pessoais ficaram presos. No meu caso, tava minha mochila com a minha carteira, com a minha chave, com o meu celular de casa, com tudo de casa. Quando eu voltei para casa, eu não tinha chave de casa, não tinha chave para abrir a porta do meu quarto, porque eu compartilhava a casa na época. E aí eu fui na casa de uma amiga que era vizinha, e aí expliquei para ela a situação, tal, falei, preciso mandar uma mensagem para minha prima, porque eu não lembro o telefone da minha mãe de cor. E eu preciso avisar minha mãe, né? E aí eu mandei, através do Facebook dessa minha amiga, uma mensagem para minha prima. E aí a primeira coisa que Bem minha pra prima prima, fez, bem pra aham, sua prima. aí eu mandei para minha prima, que também é da área de TI, a primeira coisa que ela perguntou, ela falou assim, como é que eu sei que é você? Né? Aí eu falei assim, primeiro que você vai ver no Facebook que eu e ela somos amigos em comuns. Aí ela, não estou convencida o suficiente. Lá, quando nós íamos juntas para tal lugar, qual era o ônibus que nós pegávamos? Qual era o número do ônibus? Aí eu falei, era o ônibus tal. E quando a gente voltava, a gente queria fazer um caminho alternativo. Qual era a estação de metrô que a gente descia? E qual ônibus que a gente pegava? Tal. Ah, é você mesmo. Então tá aqui o número da sua mãe. Nossa, amiga, nunca na sua vida isso vai funcionar. A gente precisa acertar algum código que seja só um, porque eu não vou conseguir decorar tudo isso, as informações. Eu vou virar para você e falar assim: eu tenho um cérebro de enxaqueca crônica, não lembro. Você vai saber que sou eu? Se for exatamente essa frase, provavelmente. Mas agora que a gente colocou aqui, a gente tem que usar outra. Ah, é verdade, droga. Droga. Tá, a hora que a gente desligar, a hora que Sim. acabar a gravação, a gente combina uma Mas, coisa, mas muito boa, mas mas por muito que que é boa. importante? Principalmente quando você mora fora, é bom você ter, sei lá, uma palavra-chave com a sua família, alguma coisa, para que quando alguém contatar eles dizendo se passar que por você, eles possam que confirmar, que seja uma palavra besta, sei lá, abacaxi 1, 2, 3, sei lá, um exemplo. Para que tenha certeza, para você não passar ou não cair nessa situação de tipo, ai, mãe, tô desesperada, ou aquele golpe que foi muito famoso há uns anos atrás, que era, ai, seu filho foi assaltado, tô com seu filho, não sei o quê, passa um resgate, não sei o que, não sei o que, ela, mãe, eu tô aqui. E no desespero, nem era, às vezes não era a mesma voz, é o meu filho, é o seu filho, é, é o João, é o João. E Ai, tipo, você dá o nome. Você dá o porque nome. no desespero você fala o sexo, você fala o grau de parentesco, você fala o nome, você vai soltando informação. Então, para o É, criminoso, é ótimo esse tipo de coisa. Então, evite esse tipo de coisa. Evite. uma dica de segurança que me deram há uns anos atrás, e eu faço no meu celular, Uhum. ninguém tem nome ou grau de parentesco na agenda. Sim, Porque a agenda não é algo que você pode proteger por senha. É óbvio que se a pessoa entrar no meu WhatsApp, ela não vai conseguir entrar, porque eu tenho senha para entrar no WhatsApp e eu uhum, tenho a autenticação em dois fatores. Então vai ser uhum. muito difícil ela conseguir entrar no meu WhatsApp.
E tudo que é de senha, a gente vai chegar mais pra frente, Uhum. tem muitas senhas, autentificação com biometria, vai ser difícil a pessoa conseguir. Mas a agenda não. A Uhum. agenda, ela consegue entrar. E no caso, a minha agenda não tem nome sobre, não tem tipo mãe, pai, Sim. irmão, ou tipo, Yasmin Nascimento BFF. Uhum. Sim. Entendeu? Tipo, Sim, sim. as pessoas não. Tipo, se alguém rouba meu telefone, eles não vão, tipo, tem 3 Yasmin Nascimento. Qual dessas Yasmin Nascimento é você? A pessoa não vai saber, Sim. entendeu? E ainda que eu deixo todos os números, tipo, lá. Qual que é o número realmente aqui que Uhum. é, entendeu? Sim. E aí tem gente que fala, eu também faço isso. Aí você olha realmente na agenda dela, o número do marido tem 3 coraçãozinhos do lado, o da mãe tem um abraço de família, o do irmão tem, tipo, você Sim. consegue Sim. claramente, então assim, isso, Identificar. identificar. É, E aí tem gente que já falou, e aí os números importantes você coloca A do lado para aparecer no começo da agenda. Então, assim, Não, cara, não, a é. pessoa vai saber que esses são os seus contatos Sim, importantes, porque sim. tem os A lá do lado. Então, assim, não tem. Na minha agenda, todo mundo nome e sobrenome. Sim, Todo segue o mundo mesmo padrão, é. não tem. E fora porque eu sou um pouco metódica nisso, eu gosto da minha agenda clean também. Uhum. Tem esse fator. Mas é mais por segurança, porque se eu perco o celular, né, as pessoas, se é alguém maldoso que Uhum. acha o celular, ele não vai saber Sim. se é mãe, se é pai, se é irmão, Uhum. se é porque a pessoa pode pegar e apavorar, é, né, alguém. Já aconteceu na minha família 2 golpes muito engraçados. Foi engraçado, no caso, Depois. porque depois não, na hora foi Ah, engraçado, porque a gente identificou muito rápido que era golpe, primeiro tá. porque quando ligaram a primeira vez, ligaram para minha mãe para Uhum. falar que tinham sequestrado o pai dela. Tá. Só que era de São Paulo que estavam ligando. Foi um número de São Paulo que estava ligando. Só que Aham. meu avô mora em outro estado. Tá. Então, não tinha a menor possibilidade de estar havendo um sequestro do meu avô em São Paulo. A menor. Aham. Aí a minha mãe começou a tirar onda com o golpista. Sim. Aí ele falou: Aham. você sequestrou meu pai? Pode ficar com ele então. Só dá chateamento, só dá problema. Fica com ele, faz o que você quiser. Não, minha senhora, você não tá entendendo. Eu não sei o que a minha falou assim, eu não quero saber, não. E não me liga de novo, leva ele pra onde você quiser. Ficou o telefone na cara do golpista, assim. A segunda vez foi recentemente, foi um golpe de WhatsApp. Clonaram o WhatsApp da minha avó. Ela deve ter Uhum. clicado em algum link, a clássica, né? Clica lá, Sim. alguma fake news, sabe? Fake news, que Ah, o povo adora repassar uma fake news de WhatsApp aí. famosa. Fica a dica, galera. Vai lá, google.com. Essa notícia é fato ou é fake? Sim. Entendeu? Sim. Então, Exato. não clica, não nem baixa o vídeo. Se aparecer ali compartilhado muitas vezes, é fake, não clica. Não, 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 entendeu? Já O fica a dica. WhatsApp tem isso, o WhatsApp adicionou isso, que só um parênteses, né? Já que entrou nesse assunto, Já que a gente tá falando. durante, enfim, o período eleitoral aí, o WhatsApp criou esse recurso para identificar, e justamente aparece compartilhado muitas vezes, exatamente por isso, como uma forma de tipo, preste atenção. de- Preste atenção, né? É uma red flag, uma bandeira vermelha Aham. de fake news. Então fiquem atentos aí, né? Não é golpe, mas é golpe. Né? É um golpe no seu cérebro, na sua inteligência. Só Ah, deixando. Então, né? Então, Google tá aí, amigo de todos. Mas minha avó teve o WhatsApp clonado. clonado. Uhum. Aí o que. Mano, de todas as pessoas da minha família. Eles foram clonar bem o WhatsApp da minha avó e eles saíram pedindo dinheiro para todo mundo da família. Nossa. Era óbvio que era golpe. Se tem uma pessoa na minha família que não pede dinheiro para ninguém, é a minha avó. Aham. Não existia a menor possibilidade Aham. de ser a minha avó, porque Uhum. a bichinha não pede dinheiro para ninguém.
Não pede, ela não pede R$ 1. O máximo que ela pede é pra gente comprar pão pra ela na padaria, porque ela tá com dor e não vai na padaria sozinha. Ela fala assim: olha, vocês estão vindo aqui, pode passar na padaria e comprar um pão pra avó. É o máximo que ela pede. Aham. Então, assim, ela. Nossa, você pode fazer um Pix de R$ 5.000 aqui pra mim rapidinho, mano. A gente começou a tirar print, mandar no grupo, assim. Aham. Olha aqui quem tá pedindo dinheiro, ó, o golpista. O golpista. Ah, O isso aí foi golpista não tem fácil vergonha. identificar, então. Foi muito fácil. Mas aí, até a gente achar a minha avó, porque minha avó não atende telefone, Uhum. até a gente conseguir achar ela. Para comunicar. E a minha avó trabalha muito com o WhatsApp. Então, você imagina o tanto de contato que ele não passou, Uhum. A mandou mensagem. mensagem, a gente Uhum. teve que ir nas redes sociais dela e avisar, porque minha avó trabalha muito com rede social. É pra Frentex, né. Aí a Uhum. gente foi avisar todo mundo, falar que estava rolando esse golpe, que não era pra ninguém depositar dinheiro, porque, assim, a gente da família sabe que ela não iria pedir dinheiro, mas talvez alguém que trabalha com ela pode pensar que: "Ah, nossa, tá precisando pra É uma fazer urgência. Aham. alguma urgência relacionada ao trabalho", nem relacionada à vida pessoal, Sim. às vezes alguma coisa do trabalho que pra Uhum. pessoa com quem ela trabalha junto faz sentido. Aí a gente foi avisando as pessoas e Sim. tal. Mas a gente deu muita risada quando a gente recebeu, todo mundo da família recebeu uma mensagem do golpista. Eu não, porque o meu celular não é do Brasil. Mas quando eu vi as mensagens Do pessoal. do pessoal, é, do pessoal no grupo, assim, para todo mundo, Aham. eu falei, não é possível, velho. De todas as pessoas dessa família que faria sentido tá pedindo um Pix, ele foi escolher bem a minha avó, que só pede pão, coitada, véi, sério. Então, mas é isso, tá muito aí, entendeu? E é disso de, Sim. tipo, clicar em links e tal. Enfim, mas eu acho que a gente cobriu quase tudo, e aí eu acho Uhum. que o maior assunto de todos, e que eu acho que é o que causa eh, os maiores casos de hackeamento Uhum. de tudo, são senhas. Uhum. Sim. Eu acho que a gente já. Quantos artigos não saem? Quais são as senhas mais usadas na internet? 123 de Oliveira 4, Uhum. 3456, sei lá, o sobrenome da mãe, mais o sobrenome do pai, 234, a cidade que nasceu, 5678, né? Uhum. Entendeu? Sim. Antes da gente entrar nesse assunto, eu vou falar só duas coisas que a gente já comentou. Você falou sobre rede social. Eu lembrei que o Facebook, pode ser que tenha outras plataformas, mas eu não lembro. O Facebook é uma das plataformas que permite você associar grau de parentesco, né? Então, se você tem aquele familiar, esse aqui é minha mãe, meu irmão, meu tio, meu primo, isso é uma coisa que eu não faço. Então, no Ah, meu Facebook, você não tem uma lista. Então, eu recusei todos os meus familiares que mandaram solicitação pedindo para associar o grau de parentesco, eu recusei. Então, nossa, eu acho que eu fiz isso. depende de quem você tem no seu Facebook, depende do tipo de visualização, de configuração que você tem, para que pessoas que não fazem parte da sua rede vejam o seu perfil. Quando a pessoa abre, ela pode ver o seu nome, ver a sua cidade natal, onde você estudou, os últimos empregos e ver quem são seus parentes. Eu Então, sei que o meu Facebook, pra quem não é meu amigo, ele é todo travado, ó, ele não consegue ver nada, é só meu então, nome e meu perfil. Mas é, eu acho que eu tenho grau de parentesco com as pessoas. Bom saber que eu vou lá excluir então, todo mundo. é importante. Então, é importante você saber, se você tem, é importante saber quais são as configurações possíveis que cada plataforma permite para que você restrinja para quem não é o seu seguidor não ver isso. E uma outra coisa que quase ia passar batido é se você ativa a autenticação em dois fatores, como a gente estava dizendo, que é uma camada extra ali, que vai pedir dois steps, normalmente a sua senha mais um código de 6 dígitos, normalmente ele está associado com o seu número de telefone. Então, preste atenção, se você for trocar de número de telefone, você tem que desativar temporariamente esse serviço para que você faça a troca para que essa sua conta não fique bloqueada. Ou, se você está mudando de país,
faça a mesma coisa, porque depois, uma vez que você troca de número e você não tem mais acesso àquele número, você não tem mais acesso ao código. Então, são coisas que você tem que prestar atenção. Caso você tenha e você esteja planejando mudar de país ou mudar de estado e vai mudar de número, se planeje em trocar, porque com experiência própria, isso pode dar ruim e você tem um Nossa, eu não sabia disso. É porque problema. a minha autenticação em dois fatores, ela é um negócio que aparece randomicamente, às vezes quando eu Uhum. entro, assim, né? Eu não tenho esse que é um, É vinculado ao um número do telefone. SMS. Ele é Uhum. vinculado ao aplicativo. Não, Ele é e vinculado ao aplicativo. é Mas pode ser ótimo. que seja vinculado, pode ser que seja vinculado ao número de telefone, eu não sei, eu preciso. Mas ele aparece assim, às vezes o aplicativo fica branco e aí aparece no aplicativo. Aí eu digito Uhum. como se fosse um PIN, como se fosse o PIN do iPhone. Uhum. Eu digito direto no aplicativo, foi uma senha que eu mesma cadastrei dentro Uhum. do aplicativo, uma Sim. senha secundária, e uma senha secundária à minha senha do telefone, então como se o WhatsApp tivesse duas senhas. Eu não Uhum. sei se essa opção ainda é válida, é que eu fiz isso faz muito tempo. Uhum. Então pode ser que quando talvez eu troque de telefone e for colocar isso no aplicativo de novo, já não esteja mais disponível e eu tenha que fazer desse jeito que você tá falando, né? Só tem que ver, por exemplo, a Apple, eles usam o Apple ID como referência, não está vinculado ao seu número de telefone, mas ele tem acesso ao seu telefone ali, e aí, dependendo do serviço que você está utilizando, por exemplo, para compra, né? Se você vai comprar direto no site da Apple e você coloca lá o seu Apple ID, ele te manda pelo seu celular, você recebe um código de autenticação, né? Para você acessar ali, ó, através da sua Ah, senha, sim, é. enfim. Era só isso. Mas sim, senhas. Sim, as Passwords. famigeradas. Sim. E sobre senhas é verdade. Então, as senhas mais comuns, eu estava lendo um artigo aqui, depois a gente pode compartilhar, de senhas mais utilizadas de 2022. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é possível que as pessoas. Nem eu. Eu era uma pessoa que, depois do advento aí, depois que você me libertou, né? Que Jesus te usou para me libertar disso, eu usava umas senhas, assim, ridículas. Eu não vou falar que tipo, para não me humilhar, mas eu usava umas senhas muito ruins. Que Uhum. você ria de mim na sua mente. Você nunca me humilhou, assim, publicamente, na minha cara, mas Uhum. na sua mente você me humilhava. Com certeza, você me chamava de burra, Mas né? Eu não, a falava gente assim, fala assim, pobre né? Poxa, coitada, a gente fala, pobre poxa, a coitada, pobre pessoa. coitada, Você fala, poxa, a pessoa, né? Caramba. pobre coitada. Mas assim. É minha amiga e eu não me aprendi nada comigo. Com certeza você pensava isso. Mas Deus te usou e você me libertou. Glória a Deus por isso. Hoje em dia, vivo sem um gerenciador de senha? Não vivo. Sei alguma das minhas senhas? Não sei. No dia que o gerenciador de senhas der pau, o pau vai comer. Porque eu não vou conseguir entrar em mais absolutamente nem, sei lá, nem na conta do, sei lá, do restaurante aqui da esquina que eu precisei cadastrar na semana passada, não vou Uhum. conseguir. Porque eu não sei nenhuma senha. Todas as senhas são diferentes, todas é tipo impossível de decorar, não existe a menor possibilidade de decorar. Sim. Mas graças a Deus por isso, porque alguém vai conseguir acessar minhas coisas? Não vai conseguir. Não vai. Qual que é o problema das senhas, né? Um dos problemas é esse que você comentou falando sobre ter uma senha muito fácil, ou ter uma senha associada, seja com nome, data de nascimento. É, eu estava lendo aqui o artigo e uma das senhas mais utilizadas foi a palavra password, né? Incrivelmente, as pessoas usam password como password, né? Tipo, no ranking, assim, tipo, top 10 de senhas mais utilizadas, tá? Essas senhas. E um dos motivos que fazem as pessoas colocarem senhas fáceis é porque elas querem lembrar depois. E tudo bem. E qual que é o segundo problema? É a reutilização dessas senhas. Então, não basta você ter uma senha fraca, uma senha fácil, né? Fraca assim, porque hoje em dia, não hoje em dia, mas para padrão de senha, existem algumas coisas. Então, se é uma senha alfanumérica, se é uma senha que permite caracteres especiais, se é uma senha de 8, 10, 12, 16 dígitos, né? Porque tudo isso vai criando complexidade para o hacker,
né? Então, uma senha que é 6 vezes, não é uma senha difícil, porque pode ser que seja a primeira tentativa que o cara vai fazer. 6 vezes número um, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou password, ou sei lá, abacaxi, ou mamãe 01, entendeu? Porque são coisas que são fáceis de você lembrar. Então, quando você reutiliza, você coloca várias outras aplicações em risco também, porque uma vez que a pessoa descobriu aquela senha, ela sabe a senha de 90%, 70% das suas outras aplicações, porque é a mesma senha para tudo. Porque é fácil de lembrar, ou então você anota num post-it, ou você anota no post-it e cola na tela do computador. Aí é o problema. Aí é o problema. Então, foi criado, né, alguns anos atrás, alguns gerenciadores de senha para ajudar os usuários justamente nisso. Então, você tem uma senha mãe para acessar esse aplicativo, esse serviço, que ele vai hospedar, você vai cadastrar lá todas as suas senhas das suas aplicações, seja de banco, de Netflix, de qualquer tipo de serviço, qualquer coisa que exija o cadastro de uma senha, esses aplicativos, eles fazem o gerenciamento disso. Então, você acessa, então você só tem a obrigação de lembrar de uma senha, lembrando dessa senha, mas também não pode ser password, não pode ser 1, 2, 3, 4, né? Porque o objetivo é que você deixe as suas senhas em lugar seguro também. Então, não pode ser uma senha, é, sei lá, seu nome, #01, né? Sabe? Ou, tipo, seu nome, hashtag o ano do seu nascimento. Entendeu? Que antigamente tinha muito isso, MSN, né? Então, o seu sobrenome, arroba, enfim. Então, existem várias opções. É, então, essa é uma questão. Então, a senha é muito fraca ou a reutilização é sempre um perigo, porque uma vez que a pessoa descobre aquela sua senha, ela descobre todas as suas senhas. Sim. Eu fui hackeada com coisa de senha uma vez só. É, Era na época do Orkut, na escola. Uhum, Hackearam o meu Orkut. E hum, ainda o maldito do hacker foi alguém da escola, né? uhum, Obviamente, porque ele deixou ainda lá um recado pra mim depois que eu criei o Orkut novo. Ele foi lá e deixou um recado. Ele falou assim: da próxima vez, escolhe uma senha mais difícil. Aí eu falei assim: croto, mano, até hoje eu não sei quem foi. Não quero descobrir também, que é pra não passar raiva. sim. Quer ver uma coisa que a gente falou de WhatsApp e relacionada à senha e de rede pública? É que se você for fazer uso de um computador de uma rede pública ou de um dispositivo que não seja o seu em um lugar público, tenha certeza que você fez logout. Quantas vezes eu não fui em lugares como bibliotecas ou cafés que tem computadores disponíveis, lan house, e você acessa, está conectado ao WhatsApp da pessoa, está conectado o Nossa, e-mail da pessoa, está conectado a outro tipo de serviços e você tem acesso a tudo. Então, se é uma pessoa maldosa, a pessoa pode conseguir fazer a alteração da senha ali, ou pode mandar mensagem para várias pessoas, pode aplicar golpes através disso também, te bloquear, tipo, te restringir de alguma forma. Então, tenha certeza que quando você utiliza dispositivos que não sejam o seu, faça o logout. Faça, desconecte, né, da sua conta, tenha certeza que fez isso, olhe o histórico, se possível. Então, geralmente, algumas bibliotecas por aí hoje em dia, elas já utilizam um recurso de que uma vez que você fez o logout ou você desconectou da conta, quando você fecha o navegador, ela limpa automaticamente o histórico ali, os cookies, tudo. Então fica limpo. Quando uma nova pessoa entra e abre o navegador, não tem nenhum histórico para ela ver o que que a pessoa anterior estava vendo, estava utilizando também. Então depende de cada lugar e como ele gerencia esse tipo de informação. sim. Não, senha é uma coisa bem sensível. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, porque a gente é uma pessoa desinteressante e Uhum. sem informações. Não, Mas na verdade, não, sempre pode acontecer. E hoje em dia já tem muitos sites, às vezes sites que nem é tipo de informação sensível. confidencial, sensível, tal. E que eles já te obrigam a colocar uma senha mais complicada, né? Uhum. Mais elaborada, Complexa, tipo, robusta. mais Uhum. complexa, é.
Ah, tem que ter um caractere maiúsculo, um minúsculo, um alfanumérico, um número, um não sei o quê, não sei o quê. Já te obrigando que a senha não seja tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Uhum. Ou quando você preenche um formulário que você coloca já a sua segurança, as suas informações pessoais, ele já não permite que você use ele já fala, né? Você não pode usar o seu ano de nascimento, você não pode usar o seu Sim, sobrenome, você não sim. pode usar essas informações, porque ele já sabe ali quais são essas informações, então ele cruza com a senha, então a senha automaticamente não serve quando você tenta elaborar a sua senha, se você usa alguma dessas informações, ele não permite, ele dá como senha inválida e tal. Então, os próprios sites, hoje em dia, já, né, já te obrigam a elaborar melhor a senha. E outros aplicativos, né, outros aplicativos mesmo, já têm os seus próprios gerenciadores de senha nativos, Uhum. né, como o Google. O Google já tem, quando ele já te oferece, né? Hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas usam o Google Chrome, né? Uhum. E tem uma conta do Google. Então, quando ele já te oferece criar uma senha complexa. E essa senha ela já fica salva no seu navegador, na sua conta Google, automaticamente. Isso é Uhum. uma Sim. maneira, isso é um gerenciador de senhas que eles têm já nativo deles. Então já fica salvo ali. E pelo que eu ando vendo de propaganda no YouTube, hoje em dia você até consegue ver as suas senhas, você consegue fazer, é, consegue separar por sites e tal, você consegue ter um certo controle, A né? Eles categorização que chamam você a disse. categoria. Isso. Você Uhum. consegue ter um certo controle, como se fosse um aplicativo separado. Eu não sei como funciona, porque eu não uso. Então, Uhum. eu não sei exatamente como funciona, eu só vi a propaganda. Quem usar pode deixar um comentário aí embaixo falando como que é, ou pode usar e dar o feedback depois, mas eu não uso. É, eu conheço, não, conheço não, já vi que tem o do próprio Google, que eu não sei como chama, acho que Keychains, que sei lá, alguma coisa, mas é o do que fica salvo no iCloud, na nuvem, né? E Não da Apple, né? Você tá falando o agora. da Apple, exato. O bom é que ele, assim como o do Google, né? O do Google, ele, óbvio, como ele fica salvo na sua conta Google, todas as vezes que você usa através do browser, do Google Chrome, né? Ele tá lá, né? Salvo. Então ele te Uhum. oferece essa senha. Sim. Mas se você usar no Safari, por exemplo, ele não vai te oferecer essa senha, porque ele não tá salvo no Safari. Uhum. Enfim. O do, da Apple, ele é mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu já percebi, porque algumas senhas minhas, como ele oferece, né, para ficar salvo, qualquer coisa que você salva de senha no iPhone, o iPhone te oferece para ficar salvo dentro do iCloud. Então, ele te oferece é, essa senha em qualquer dispositivo Apple que você use. Então, se você é um usuário de Do outros ecossistema Apple. dispositivos do Uhum. ecossistema exatamente, você vai ter essa senha oferecida para você, as senhas que você salva Uhum. em todos os dispositivos, independente do aplicativo que você esteja usando. Então, se você usar, mesmo que não seja o Safari, se você usar o Google Chrome, eles vão te oferecer a senha, de qualquer jeito. Mas eu não sei se você consegue gerenciar, categorizar. Eu acho que sim, porque às vezes aparece aqui o passwords, aí ele abre. Mas eu não acho muito friendly user. Eu não gosto muito, porque ele salva pelo site, assim, você não consegue, você não consegue escrever nada. Ele salva do jeito ali, tipo, ele salva a URL e a senha que você colocou. E se um dia você mudar essa senha naquela URL, ele fala assim, atualizar, e você atualiza. É um negócio meio rápido, assim, né? Tipo, Uhum. enfim. E ele oferece senhas também, eu acho. Eu acho. Eu nunca usei o serviço que eles oferecem. Às vezes eu só coloco para salvar a senha lá, só para deixar salvo no iCloud mesmo, assim, por, né? Como é que fala? Verdade. Não, não é nem por isso, é por peace of mind.
Uhum. Paz de espírito. Sim. E o que eu uso é, eu uso a Dashlane, que é o aplicativo, o software que a Yas trabalha, Uhum. que é um aplicativo mesmo. Então e eu gosto porque eu consigo navegar no aplicativo. Então eu consigo categorizar dentro de cada senha lá, eu coloco do jeito que eu quiser, adiciono nota. Então se é tipo, por exemplo, é, vamos supor que é um aplicativo de banco. Às vezes aplicativo de banco não tem só uma senha, tem PIN, tem palavra, tem não sei o quê. Então tem várias senhas assim que Uhum. você precisa, vamos supor, atrelar aquilo lá. Então tem mais de uma senha e às vezes eu não sei o do Google, mas o da Apple, por exemplo, eu não consigo configurar. E eu não consigo decorar tudo isso. Eu não vou escrever no papel e deixar na gaveta ou correr Sim. o risco de perder na rua. Aí tá Uhum. lá, né? Banco, né? Aí você tem todas as suas senhas do banco lá, Exato, relacionadas àquele exato. banco. Aí você perde um prato cheio, né? Para alguém Uhum. maldoso te roubar. Então, o que eu gosto do gerenciador de senhas que eu uso é isso, que além dele, obviamente, servir do mesmo jeito do Google e da Apple, ele sincroniza com tudo, eu aperto lá que eu quero que ele sincronize com a Dashlane, e ele tem lá, ele preenche lá os dados tudo certo, eu não preciso ficar preenchendo, entrando no aplicativo e copiando, colando a senha, não, ele sincroniza lá, mas eu consigo Ele faz o que colocar a gente chama de autofill, isso, Hum. autofill. É isso aí. Autopreenchimento. Uhum. Autopreenchimento, isso. Eu consigo colocar senhas extras se aquele aplicativo ou Uhum. site requer. Ou às vezes nem a senha, às vezes é só uma informação extra que eu preciso ter, eu coloco lá, entendeu? Até porque tem, enfim. Sim. Mas eu só tenho experiência com esse aplicativo, então é o único que eu posso falar, mas eu acho que para senhas, hoje em dia, porque a gente maneja tanta senha, é muito. Eu achava que não. Aí hoje eu olho pro meu gerenciador de senha, é ridículo a quantidade de senha que eu tenho, e eu nem sou uma pessoa que usa muito software assim, tipo, "Oh, nossa, para tudo eu uso um software". Tem gente que para tudo, para respirar, usa Uhum. software. É software para beber água, é software para tantos passos, é software para dormir, é software. Eu nem sou esse tipo de gente, mesmo assim, para as coisas básicas, eu uso muita senha. Sim. E eu acho que o advento do gerenciador de senha é muito bom, porque realmente eu aprendi que não se deve usar a mesma senha para todas as coisas. É muito perigoso. As pessoas acham que nunca vão acontecer com ela, até eu começar a receber alerta do Google: "Ah, sua senha vazou no vazamento tal de dados. Você Sim. pode ter tido um vazamento no não sei o quê de dados tal", e você fica sempre em desespero, cara, porque, tipo assim, você nem usa a mesma senha para tudo, e a sua senha já vazou, imagina se você usasse, você fala assim: "Meu Deus do céu, esse meu e-mail eu uso há anos, não posso perder". Meu, Sim, sim. tipo, É. sabe, eu nem sou uma pessoa de interessante os outros, tipo, o que é, sabe, né, não posso falar o nome desse país aí, mas o que eles querem comigo, entendeu? Tipo assim, o que eles querem? Meus dados, mas aparentemente, né, pode ser que eles queiram, Sim. entendeu? Então é isso, mas né, não sei se você quer falar mais sobre o funcionamento do gerenciamento de senhas e como é interessante para as pessoas, como pode ajudar, né, as pessoas, tipo, a gerenciar melhor suas senhas e como Sim. pode ser bom para evitar golpes É. e, enfim. Eu acho que como eu tinha dito, né? Você usar um gerenciador de senhas te permite criar senhas mais complexas, mais robustas, né? Você não precisa pensar na criação da senha, né? Normalmente esses aplicativos, eles já sugerem uma senha, e aí se a senha não for adequada para o padrão de site que você está pedindo, que nem a Kai estava comentando, alguns não permite você usar sua data de nascimento, ou faz cruzamento de dados com sobrenome, nome de mãe, essas coisas assim, ou sei lá,
o mínimo é 12 caracteres, né? Você consegue fazer essas configurações aqui no detalhe para que a senha se adeque ao site, ao cadastro, ao registro que você está fazendo ali. Então, essa é uma das coisas. Então, né, a senha mais complexa. E a segunda coisa é a não reutilização de senhas. Então, para cada aplicativo, embora, assim, embora eu seja de tech, quando eu olho hoje a quantidade de senhas que eu tenho dentro do meu gerenciador de senhas, que é o mesmo que eu utilizo o aplicativo de onde eu trabalho, é, é muito, cara, é muito. Hoje, eu acho humanamente não vou dizer impossível, porque tem gente que tem uma memória muito boa, mas, tipo, complicado você lembrar absolutamente todas as suas senhas e que elas sejam diferentes, que elas tenham 10, 8, 12 caractere especial, número aqui, não sei o que lá. Você lembrar de todas que no detalhe. Então, esses gerenciadores te permitem você liberar espaço na sua memória, que no seu cérebro. Você não precisa guardar mais essas informações. Você pode guardar só uma senha que faz tudo isso que para você. E, de novo, não pode ser uma senha 1, 2, 3, né? A senha mestra. Então, te ajuda a gerenciar, então você tem esse cuidado e que você tenha senhas diversas, né? Senhas que para cada aplicativo um tipo de senha que é o ideal, né? E aí, essas outras funcionalidades que te permitem você fazer classificações, você adicionar outras notas, outros detalhes, de acordo com o que você está precisando, é importante também, né? Eu também tenho algumas notas, alguns detalhes ali. Então, para quem tiver curiosidade, existe a versão free do aplicativo, só fazer o download numa das stores aí, Google ou Apple. Mas, enfim, pesquisem, né, como é que funciona direitinho, né, se adequa. Para mim foi difícil a adaptação, porque eu não tinha experiência, né, então eu tinha metade das minhas senhas, então eu tinha 2 ou 3 senhas diferentes para várias coisas. E aí, E, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a me regrar nesse sentido de uma senha para cada coisa, aí você vai entendendo a necessidade, a complexidade. Então, quanto mais você lê sobre cybercrime, sobre como as informações que são vazadas, sobre se você tem a mesma senha para tudo e foi vazado seu e-mail e a sua senha, é um perigo maior, porque aí você tem que trocar, sei lá. Eu tenho a mesma senha para 20 sites, para 20 serviços. Poxa, aí lá vai você, tem que trocar na mão ali 20 sites de uma vez só, no desespero, porque lá na sua conta da Netflix sem seu cartão de crédito vinculado ali, por exemplo, né? Então isso ajuda bastante, né? Livrar a memória e você pode ficar mais tranquilo com isso. sim, não, é difícil mesmo se acostumar. Eu lembro que no começo eu falava, ai, que saco, Difícil, é. até eu fazer todo o processo, todo não Aham. sei o quê, Mas uma vez né? feito, e existe, não só para celular, para Ah, quem usa só no computador, tem a extensão no computador, e aí você consegue fazer a importação. Se você tem suas senhas registradas no Google, você pode fazer o import de todas as suas senhas de uma vez só. olha, publi post. Mentira, não é publi, galera. Não tá sendo paga pra falar. É bom mesmo. É bom mesmo, mas apertem o botão de save. Se você usa o iPhone, principalmente, não existe autosave nesses aplicativos. Se você esquecer de apertar o botão de salvar quando você tá salvando uma senha, você vai perder sua senha. Eu já fiz isso. E foi bem com a minha senha do cartão de crédito. No dia seguinte, olha. Eu não sabia a senha do cartão de crédito, eu tinha que ligar no banco, porque eu coloquei a senha lá, velho. Eu não sabia. Eu gerei a senha, simplesmente esqueci de clicar no save, e aparentemente é coisa de segurança, não tem autosave, é isso aí. Se você não clicar, problema seu, cada um com os seus problemas. Aí eu simplesmente não salvei. Aí no dia seguinte fui lá, felizona, falei aqui, olha aqui, vou aqui entrar no meu aplicativo do banco. Não vou entrar no aplicativo do banco porque eu não cliquei, não sabia a senha, eu entrei num desespero, liguei pra Yasmin, falei, Yasmin, não salvou, me ajuda. Ela falou, não tem ajuda, você não clicou, não salvou. Problema seu, não tem ajuda, não tem ajuda. Eu falei, então tá bom, não tem ajuda. Aí eu liguei no banco, consegui resolver, tive que mudar a senha, não tive que trocar nada, só lá eles me ajudaram pelo telefone e eu troquei a senha. Graças a Deus. Mas aí eu cliquei no salvar
E é isso. Agora eu nunca mais deixo de clicar no salvar, nunca mais. Eu fico olhando naquele botão como se fosse My Precious. É My Precious, o anel do Senhor dos Anéis. É o botão do salvar do meu gerenciador de senhas. Primeiro eu clico naquele botão, depois eu faço qualquer outra coisa, Sim. porque uma vez que a senha tá salva, tudo bem expirar o tempo do site, entendeu? Você volta lá e faz todo de novo o cadastro, contanto que a senha esteja Aham. salva. Esse é o importante, a senha salva. Mas aprendi com os meus erros, né? A culpa não é do gerenciador de senha. A culpa foi minha que não clicou no salvar, mas no momento eu fiquei muito chateada, porque eu tinha certeza que tinha autosave. Tinha alguma coisa dentro de mim que falava que tinha autosave. Naquele dia eu descobri que não tinha e eu fiquei muito triste. Então, aí não é um problema do aplicativo, é questão de segurança. Por isso que não tem autosave. Enfim. Mas usem gerenciador de senha, velho. É muito bom. É muito bom. Você vai ser liberto de um peso na sua Fazer vida. o que vai fazer uma limpeza de espaço na sua mente. Não, não só de espaço, mas é que, tipo, É prático, é, é prático. é prático. É Fica prático conveniente. Acho que e, uma vez que todas as senhas estão lá, fica muito conveniente. sim, eu acho que no começo, quando você tem muitas senhas e até você gerar, colocar todas que você já tem lá dentro, isso é a Uhum. parte mais chata. É você alimentar ele do que você já tem. Porque Uhum. você percebe que você tem muitas. É assim, e leva-se um Você tempo, percebe. porque às vezes tem coisa que você acessa a cada 3 meses, por exemplo, e você só vai lembrar quando você for utilizar. Coisas no dia a dia você consegue colocar na hora ali. Você vai, Netflix, não sei o quê, conta de água, luz, telefone, você vai colocando. Tem Sim, coisa que você usa. mas depois eu percebi que fez uma diferença, porque tem umas senhas que eu não conseguia lembrar. Eu não conseguia lembrar, e eu tive que fazer todo o processo de troca de senha mesmo, porque eu não lembrava. Uhum, Tipo, essas coisinhas bestas, assim, sabe? Programa de rewards com companhia aérea. sim, Mas que eu uso. Eu uso pouco, né? Mas eu uso. Porque quando eu vou pro Brasil, essas coisas, você compra passagem, você usa. E dá bastante ponto, né? Então você não quer sim. perder. Mas você usa a cada 6 meses, um ano. Aham. Aí, eu não lembrava. Aí tive que fazer todo o processo. Aí tá lá. Quando eu vou usar, eu tenho que olhar, porque eu não consigo lembrar a senha. Não consigo. Quer dizer, agora é Uhum, uma senha do gerenciador de senha, mas eu não conseguia lembrar a senha sim. antes. E, enfim, tem um monte de coisa que eu não consigo. Senha de loja, que você tem programa de fidelidade, do supermercado, que você tem senha de coisa de fidelidade. Minhas senhas, tipo NHS, essas coisas que você às vezes precisa acessar exame, não é uma coisa que você constantemente usa. Mesmo Netflix, Spotify, nada dessas coisas. E uma coisa que antes, quando não existia biometria, Uhum, eu conseguia lembrar mais senha, porque constantemente a gente colocava senha nas coisas, então o sim, cérebro era treinado a lembrar senhas. Depois que veio o advento da biometria, você coloca a senha uma vez e aí o aplicativo pergunta se você quer usar biometria. Então, mesmo para o banco, que são coisas que você usa, pelo menos uma vez por semana, uso o aplicativo do banco, mas eu não coloco a senha no aplicativo do sim. banco, Permitem fazer a porque autenticação de outras porque maneiras. porque faz autenticação com biometria, o que é bom, porque se alguém rouba meu celular, não tem minha Não cara. consegue. Roubou o celular, Sim. mas não roubou minha cara. Não vai conseguir. Não vai Face conseguir ID. entrar. O Face ID não vai funcionar. É, e aliás, eu vi um vídeo que eu achei interessante. Não sei, você assistiu o vídeo do Casemiro que eu te passei dele na loja da Apple? Aham, sim. Você viu ele falando sobre o Face ID que não tem conserto? Uhum, sim, Eu sim. achei interessante isso que se o seu Face ID tem algum problema, se ele para de funcionar, você precisa trocar o aparelho. A Apple não conserta o Face ID. Eles te dão um desconto no aparelho novo, o que é ridículo, né? Quer dizer, não sei se é ridículo, eu não sei como que é essa Eu acho que, tecnologia de talvez, biometria. talvez a política de troca varie de país para país, mas pelo que a gente ouviu aqui do Brasil, é isso que você vai falar agora. Não funciona, não funciona. Os caras, sei lá qual que era o aparelho que ele tinha, Uhum, né?
mas ele falou que ele tinha que trocar por um aparelho novo por R$ 4.300, Ah, mas é porque ele R$ 4.600, queria uma pegar o coisa assim. último, ele queria pegar o último também que eles tinham. Era por isso Não, que. para ele trocar por um aparelho igual o dele, com o Face ID funcionando, era R$ 4.300. Eu não sei exatamente qual aparelho ele tinha. Ele ia comprar um novo já, e Uhum. ele ia trocar também o aparelho que ele tinha eh, por um aparelho novo. Tipo, por um aparelho novo não, ele queria consertar para ficar com o aparelho que ele tinha, que ele ia dar para, sei lá o que ele ia fazer com o aparelho, mas ele queria consertar o Face ID e ia comprar um novo, que era acho que na época o 13, na época do vídeo que a gente viu. E aí, quando o cara falou R$ 4.300, ele falou: tá de brincadeira, R$ 4.300. Só pra ele ler a cara, não, eu fico digitando a senha, não tem problema, não. Eu já vou comprar um aparelho novo. Mas eu achei interessante, porque me despertou a curiosidade de saber a questão da biometria. O que é a, essa tecnologia que não tem conserto? Eu não sei se o dedo tem conserto, acho que nem tem aparelho mais com dedo, mas eu não sei se o dedo na época tinha conserto. Mas fica aí a dica, galera. Orem a Jesus para Seu sua Face cara, o ID. seu Face ID nunca parar de funcionar, porque não tem conserto. Mas enfim, era isso. Eu acho que não sei se você tem mais alguma dica para passar ou algum tópico sobre segurança que você acha que seja relevante para as pessoas, ou se você acha que a gente cobriu todos, assim, que sejam os mais comuns para as pessoas no dia a Uhum. dia, né, para pessoa física no dia a dia. Não, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Acho que é segurança básica e não clique em links. É cilada, Bino. Muita cilada. É É muita golpe. cilada. É golpe, cuidado, é golpe. É isso, não. Não clique em links desconhecidos e lembre sempre, tipo, urgência demais, desconfie, né? Então, acho que vale lembrar É, disso. E segundo contato, né? Ligue para a pessoa, verifique, confirme. Na dúvida, pergunte. É mais fácil que sim. você transferir, você clicar e ser prejudicado. É isso, cara. É, muito bem. Muito obrigada por dividir com a gente o seu. Não é o seu trampo, né? Você não trabalha Não, com não é, segurança. não é meu Você trampo. não trabalha assim, mas você trabalha numa empresa, de certa forma, que lida muito com segurança. Então, é algo que você está exposta Sim. sempre a conversas e, como você disse, treinamentos e tudo mais, porque é algo que vocês lidam de maneira geral, a empresa lida com segurança. Então, Uhum. né, senha é uma coisa muito delicada, é muito, muito sensível. Então, Exato. é, então é algo que você está exposta. E, afinal, esse podcast fala sobre trampo também. Exato, Então, sim. Worship Trampos. worship e trampos, a gente trabalha também. A gente não traz só entretenimento, a gente traz coisa Não, séria. sim. Experiência que. E Aham. não, e experiências próprias também, né? Ah, não. Acho que a gente nunca caiu em golpe, mas, bom, eu já fui hackeada. Acho que você nunca foi, porque você é do TI desde sempre. Uma pessoa do TI que é hackeado, bom, está sujeito também, né? Mas Não, eu isso é acho que é mais sujeito. difícil. Não, é assim, uma coisa legal de falar não, eu ia falar, não presuma, mas não diminui. Não ache que você nunca vai cair. Não, Ah, é. não ache que nunca, que, tipo, é impossível. Acho que tem muitas medidas de segurança que você pode utilizar e cada pessoa tem um tipo de perfil. Então, eu conheço pessoas que elas utilizam níveis de segurança super alto até dentro da casa delas. Então, elas têm camadas, que isso envolve desde uma configuração particular para o roteador delas, até, tipo, outras coisas bem minuciosas, entendeu? Tipo, configuração bem específicas. Então, depende muito do tipo de acesso que você quer, de coisa que você utiliza, você vai adequando e vai subindo a régua de segurança conforme você precisa. Uma pessoa que utiliza, por exemplo, que quer fazer acesso à Dark Web, por exemplo, não pode ter uma configuração, tipo, básica, lenta, Hum. porque ela Essa sabe que uma pessoa, vez que ela entrar, ela vai estar exposta a muitas vulnerabilidades e vai se tornar essa vulnerável também. pessoa
essa pessoa aí deveria estar falando com a polícia, não é mesmo? Não, depende, às Assim. vezes tem aqueles hackers do bem, então depende. Enfim, outra história, outro Ah, tópico. não, é aqueles hackers que combatem os golpistas, né? Exato, Eles. é. Hum. Inclusive, a gente pode deixar, não é em português, mas tem dois canais que eu particularmente gosto de assistir, que é ver os caras meio que desmantelando os golpistas. Os golpistas dos golpistas, eles dão golpe nos golpistas. É É, bem interessante. é. Ela falou que não é em português, é em inglês, mas para a galera que entende inglês e que gostaria de assistir, é muito interessante. Eles montam centrais assim, ó, Os para dar o golpistas, no caso, golpe, é. para dar golpe no golpista. É muito interessante. Você vê, assim, são hackers, mas que são, né, como a Yas disse, do bem. Que eles estão a favor do povo e eles ajudam, os dois que eu conheço são, acho que dos Estados Unidos, e eles ajudam em investigações federais. Então, tem muitas informações sensíveis que não são passadas no vídeo porque faz parte de investigações que eles utilizam para desmantelar esses esquemas aí de golpes dentro dos Estados Unidos. E é bizarro, é bizarro. Às vezes você vê tipo, um prédio inteiro de call center só para dar golpe. Então, assim, às vezes a gente pergunta, esses golpes são reais mesmo? Sim, são. Sim, Sim, as as pessoas são pessoas têm pagas, né? uma, Essas uma, pessoas são é, contratadas para dar são golpe nas outras contratadas para pessoas, dar que, golpe. né, Sim, é bizarro. infelizmente. Enfim, É isso. Eu e a Yas, agora a gente vai ali decidir nossa palavra, nossa chave. frase-chave, já que eu fiz o favor de queimar ao vivo aqui o Faz um corte aquelas. Coloca um verbo pi. droga. Ou ela corta, ou a gente vai ter que escolher outra aqui pra se um dia precisar falar com ela por canais alternativos, pra ela saber que sou eu, Exato. pra não desconfiar da veracidade da mensagem. Sim. Mas enfim, mas é isso aí, Yas. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos. Nós. E a gente espera que seja, né, útil pra galera. Ninguém Exato. cai em golpe, ninguém dar golpe também. Exato, é. Sem dar golpe, Por não favor, né, caia em galera? golpes e fuja de ciladas. Fuja de cilada, Binos. Exato. Então é isso. Muito obrigada por ouvirem mais um episódio desse Caótico Podcast. E tchau. Tchau. Não, Quando mas o assunto é, enxaqueca, o infecção. assunto é a detox É. da enxaqueca. Não, mas em Mas minha não, defesa, eu só tomei meio copo. não interessa, você tomou. Tomei. Eu só comi um negocinho. Um cookie. Então, tomou meio copo de. Tem que ver quanto de cafeína tinha no meu cookie de chocolate, quanta cafeína tinha no seu meio copo de Coca-Cola. Talvez. No meu meio copo de Coca-Cola, mas a quantidade de gelo tinha pouco, aquelas, né? Aquelas é de Luísa. Cantar. Agora toca a musiquinha lá. Não agora, que eu não vou lembrar, mas a musiquinha lá, Joana. Amados, vamos amar uns aos outros, amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Tá vendo?